Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Aqui o nosso propósito é valorizar a cirurgia digestiva brasileira, compartilhar conhecimentos e aproximar cirurgiões de todo o país. Eu sou o Caio Zanon, cirurgião do aparelho digestivo, titular do CBCD, e é um prazer enorme conduzir esse podcast com a doutora Michele. É um prazer, Dr. Caio. Eu sou Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, titular especialista do CBCD. E é uma honra abrir essa nova etapa do CBCD com um convidado que representa a história e a força da nossa especialidade. Hoje conosco o atual presidente do CBCD, o professor Dr. Paulo Kassab. Membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Dr. Paulo Kassab. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, Michele. A honra é minha de estar com vocês, jovens, que são o futuro do CBCD, e o objetivo desse podcast é informar todos os nossos associados, sobretudo aos mais jovens, o quão importante é se associar ao CBCD e o quanto o CBCD pode ser útil na sua carreira. Como foi dito, o senhor é o atual presidente do CBCD. Para quem está nos ouvindo e talvez ainda não conheça a fundo o que é o CBCD e como ele surgiu dentro da história da cirurgia brasileira. Bom, o CBCD foi fundado por um grupo de professores da USP. E a USP até hoje é o cerne do CBCD. É a maior universidade brasileira e ela conseguiu congregar todos os estados nacionais para formarem uma associação forte, de norte a sul, que teve representantes presidentes de vários estados e pretende continuar se moldando na interiorização do colégio. Ela foi fundada pelo professor Henrique Walter Pinotti, que era o professor titular da USP, junto com outros professores importantíssimos que foram titulares da USP também, professor Ivan Seconello, professor Joaquim Gama Rodrigues, professor Bruno Zilberstein, professor Marcelo Oliveira, professor Walter Newton Félix, professor Ari Nazi, professor Rubens Salum e professor Júlio Mariano da Costa. Um time muito forte que foi a base do nascimento desse colégio que é fortíssimo hoje em dia. Professor Paulo, a gente olhando aqui o marco histórico, o CBCD ele nasceu em 1988, né? De lá para cá surgiram congressos, eventos, associações. Dos grandes eventos que o colégio faz ao longo dos anos, qual que é o maior evento que o colégio proporciona para os cirurgiões que a gente precisa estar participando, sendo ativo nessa jornada? O evento mais importante, na minha visão, é a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. É um evento fortíssimo que congrega as 3 maiores associações de gastroenterologia no Brasil. A Federação Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Essas 3 associações fazem a SBAD, a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, que contempla geralmente 5 a 7 mil participantes, já teve 8 mil, com todas as novidades na área da gastroenterologia. O cirurgião, ele muitas vezes atua como endoscopista, como gastroenterologista. Então, o maior evento é a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, e a primeira ocorreu em 1994, em Porto Alegre. Quais foram, na sua visão, os grandes marcos que consolidaram o CBCD como referência nacional? Acho que um dos marcos mais importantes, que nasceu praticamente antes do colégio, é a fundação da revista ABCD, que hoje é fortíssima na América do Sul, na América Latina e mundialmente também. O primeiro congresso de cirurgia digestiva, em 1989, e a instituição do TCAD, Título de Especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo. Isso é muito importante. Hoje a gente recebe um enorme número de solicitações, porque se exige o RQE, o Certificado de Especialista, que é emitido através do TCAD. E através do trabalho do CBCD para os seus associados, as pessoas que fizeram um estágio credenciado ou uma residência credenciada ou as residências via MEC estão aptas a prestar o TCAD e obter esse título tão importante para o exercício profissional.
Caio, eu só queria falar que quando eu fui residente, eu fiz na UFMG, aparelho digestivo, e foi isso que eu perguntei pro meu orientador, meu chefe da residência, isso que o doutor tá falando. Se eu, como fiz uma residência de aparelho digestivo pelo MEC, se eu precisaria fazer o TCAD, já que eu sairia com título, né? O senhor pode explicar para a gente um pouco mais qual seria essa diferença? Normalmente quem sai com o título já acaba automaticamente tendo o RQE de cirurgia digestiva, porque o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva é associado à Associação Médica Brasileira, que é a única que pode, junto ao Ministério da Educação, ao Conselho Federal, emitir esses títulos. Então, essas pessoas que têm essa residência já têm automaticamente o título de especialista. Os outros vão prestar o título, né? Esses solicitam, os outros prestam o título. E é um título que é feito baseado em múltiplos fatores. Numa prova prática, no currículo, na presença de outros títulos de especialista, por exemplo, em cirurgia geral, cursos feitos fora do Brasil, estágios, monitorias, línguas e assim por diante. Tudo isso é automatizado na plataforma do CBCD e o indivíduo consegue, então, obter o seu RQE em cirurgia do aparelho digestivo. A gente vai ter um episódio que a gente vai conversar com o professor Wilson, que é o responsável do título TCAD. A gente vai esclarecer esses pontos para todos que desejam tirar o título, né? Quem não fez uma residência credenciada e prestar a prova, e a gente vai explorar esses critérios, né? Um tema importante que o Dr. Paulo falou é sobre a revista do CBCD, né? Ela é uma revista indexada, é uma revista que tem alto impacto, e é importante que nós, cirurgiões do aparelho digestivo, podemos enviar trabalhos, estimular a produção científica do CBCD através da revista, né? A revista ela foi indexada em 2007 na Cielo, e ela é hoje a revista cirúrgica de maior impacto na América Latina. A gente recebe solicitações do mundo todo para publicação, é uma revista de publicação contínua. A gente está agora num momento de reformulação, mas nós temos um corpo editorial fortíssimo, composto de cirurgiões nacionais e internacionais de todos os continentes, dos Estados Unidos, da Europa, alguns da África, do Oriente Médio, do Japão, da Coreia, da China, enfim, um corpo editorial muito forte, que é quem julga e que traz os artigos de melhor qualidade para serem publicados. Então, isso é um diferencial. A revista de acesso aberto, isso é importante. O nosso sócio, ele publica sem custos. O sócio do CBCD publica sem custos. As revistas hoje cobram 7, 8 mil dólares. Não. O sócio do CBCD publica sem custo. E a revista é de acesso aberto. Isso é muito importante. Doutor, e para quem está começando agora, né? Um jovem cirurgião ou residente, como que ele pode participar, né? Eu acho que também é importante falar com o seu orientador da residência, né? Achar os casos. Mas o que o senhor daria de inspiração para as pessoas participarem mais da revista? Da revista ou do colégio, você diz? Da revista. Então, a revista é uma oportunidade para o jovem cirurgião apresentar os estudos que ele faz, né? Um estudo ele é destinado a responder uma dúvida. Nos ambientes de qualidade, como são as residências do CBCD, você consegue criar trabalhos, criar estudos para responder às suas dúvidas, né? O Dr. Caio fez o mestrado dele na Santa Casa, está fazendo doutorado baseado em perguntas que a gente faz. Então, o jovem cirurgião, ele pode se graduar, ele pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado. Isso, talvez, na minha opinião, seja a coisa mais importante. Hoje se dá muito valor às mídias sociais, que são importantes, tanto que nós estamos aqui. Mas o crescimento ético do cirurgião é muito mais importante. Sólido. Então, baseado numa residência sólida, numa residência ética e em especialização ética. Então, isso é que a revista vai dar a esse residente. Ele vai ter a oportunidade de mostrar o que ele faz na revista do colégio. Eu acho que é importante, quando a gente fala das residências, né? A gente tem residência, estágio, todas essas possibilidades. E quando você faz uma residência, que é uma residência credenciada, reconhecida pelo CBCD, que existe essa fiscalização, normativas de cirurgia, preceptor, hospital, escola própria, tudo isso, né? Se você consegue produzir,
né? Eu senti essa facilidade na Santa Casa, muito impulsionado pelo Dr. Paulo Kassab. A gente tem um grupo de estômago e esôfago muito forte e ele tem números cadastrados de 1.800 casos agora? 2.000. 2.000 casos de câncer gástrico, que datam desde 1997, mais ou menos. 1997. Então, a tradição de você conseguir fazer uma residência no hospital escola e trazer esses números, você acaba automaticamente produzindo história para o CBCD, para a revista, e discutindo sobre temas e aprendendo cada vez mais, né? Um outro ponto importante que o Dr. Paulo falou era sobre o SBAD. A gente podia pegar esse gancho, que o SBAD esse ano vai ser em São Paulo, né, professor? O SBAD é em São Paulo. Obviamente, ele roda, né? Ele vai para... infelizmente, nem todas as cidades do Brasil conseguem acolher, porque é muito grande. Então, tem que ter um centro de conferências muito grande. Então, ele roda em São Paulo, Curitiba, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza. E a gente espera que, em breve, todos os estados tenham a condição de acolher o SBAD, que é anual. Então, esse é um momento que a oportunidade de atualização é enorme, porque você vai atualizar não só em cirurgia, mas você vai atualizar em gastroenterologia, em endoscopia, com os maiores nomes da área. E a SBAD é um congresso que ela se propõe a dar informação ao médico do dia a dia. Então, ela vai te fornecer a possibilidade de atuação profissional. Tanto que no CBCD, grande número dos indivíduos que vêm à SBAD são cirurgiões em atividade, com seus 40, 50, 60 anos, que querem saber o que está acontecendo, o que há de novo. Porque hoje o crescimento é muito rápido. Mas lá você tem possibilidades práticas, os cursos hands-on em endoscopia digestiva, os vídeos de cirurgia digestiva, as mesas de gastroenterologia com as doenças disfuncionais, essas sessões lotam, você nem consegue entrar. Lota. Então a oportunidade é inigualável, é um congresso que realmente nós que fazemos cirurgia digestiva e gastroenterologia deveríamos frequentar todo ano. Todo ano. Professor, eu sou apaixonada pelo SBAD, eu me apaixonei no meu R2 de cirurgia geral, né, que eu fiz na UFMT, e foi a primeira vez que eu fui para Florianópolis. Sim. Foi em 2009? 2009 foi a primeira vez que eu fui para o SBAD e desde então eu sou apaixonada por esse congresso. É o congresso que eu tenho a oportunidade de assistir muita coisa de gastroenterologia clínica, né? Que na residência de cirurgia não é uma coisa que a gente acaba estudando muito, mas a gente acaba atendendo muito no consultório, né? As dores abdominais que às vezes vem com indicação até cirúrgica, e se você... Porque eu falo assim, o melhor cirurgião é o clínico, né? Sim. Porque eles operam tudo. Não resolve na clínica, a cirurgia tem que resolver. E a gente tem que ser um bom clínico para ser um bom cirurgião, né? Que até pra gente saber indicar uma cirurgia, né, doutor? Então, assim, o que o senhor acha do cirurgião ter que estudar um pouco mais da gastroenterologia clínica? Sem a gastroenterologia nós não somos nada. Quer dizer, nós somos, antes de tudo, gastroenterologistas. O problema é que não é possível você formar um cirurgião do aparelho digestivo e um gastroenterologista em 5 anos. Sim. Entretanto, a SBAD te dá essa oportunidade. Por quê? O número de estudos que aparecem anualmente, eles superam o que apareceram nos últimos 50 anos. Sim. Então, as informações, elas estão ali. Só que é difícil você ter acesso. Só que na SBAD está tudo junto. Você tem todas as novidades. Então, nós que fazemos cirurgia do aparelho digestivo, o que a gente atende mais? Dispepsia disfuncional, doença do refluxo, colo irritável, doenças funcionais do intestino e que muitas vezes são de difícil tratamento. Você tem que conhecer microbiota, tem que conhecer alteração de flora. Então, isto é impossível você aprender em 5 anos. E é impossível que você passe 3, 4 anos sem ter uma atualização. Tanto que hoje vai haver e tem que haver uma cobrança para a renovação do seu título de especialista. Você tem que mostrar, olha, eu frequentei tantos congressos da SBAD, eu estou atualizado, minha pontuação está aqui. Você manda para a MB, automaticamente seu título é renovado.
Isto é necessário, porque se um cirurgião que se forma há 50 anos que não se atualiza, ele nem pode atuar mais, porque ele não está capacitado para isso. Então, o objetivo do colégio é oferecer ao seu associado, jovem e mais velho, a atualização. Ele é, antes de tudo, uma entidade associativa, defesa profissional, atualização, orientação. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que o Colégio Brasileiro de Cirurgia tem um papel importante também nos cursos de educação continuada, né? Sim. São diversos módulos ao longo do ano, eu não me lembro exatamente quantos. 10 mais ou menos. 10 módulos, né? E realmente dividido por áreas, né? Colo retal, pâncreas, estômago e fígado. Se discute doenças clínicas, diagnósticos diferenciais clínicos, não só os cirúrgicos, né? Então, é uma forma... O próprio CBCD fornece isso para o cirurgião se atualizar, né? Sim, isso, veja, mais uma oportunidade do cirurgião se atualizar. Ele tem, durante o ano, ele pode se atualizar em todos os aspectos da cirurgia digestiva, né? Desde transplante até cirurgia coloretal. Ele tem tudo à sua disposição gratuitamente. Né? Além disso, tem mais um diferencial. Há um curso de pós-graduação do CBCD, que fornece o título de pós-graduação. Você faz uma tese, ele é anual, tem geralmente 2 turmas por ano, nós estamos revendo. É um curso de alto nível e que tem hands-on também. O cirurgião pode entrar no centro cirúrgico. Hoje a gente está tentando torná-lo um pouco mais moderno para os que o pós-graduando que seja de fora tenha que viajar menos, mas fazer os cursos obrigatórios de estatística, de ética, etc., fazer online, que isso vai favorecer muito. Então, veja, nós temos o curso continuado, temos o curso de pós-graduação, temos a SBAD e todos os congressos que o CBCD apoia no Brasil inteiro. A gente apoia congressos de inúmeras especialidades, de hospitais privados, como Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, hospitais fora de São Paulo. Então, o nosso associado, ele vai ter um desconto nesses cursos que não são nossos. Nos nossos cursos, ele vai ter gratuidade. Eu até quero agradecer aqui o CBCD, que está apoiando um evento que a gente está organizando agora, dia 25 de outubro, lá em Cuiabá, Mato Grosso, que é a minha cidade, que é o primeiro simpósio de cirurgia do aparelho digestivo. Muito obrigado, Dr. Paulo Kassab, o CBCD, por esse apoio. E eu vindo do Centro-Oeste, isso é muito importante, ter o apoio do colégio, né? E até para incentivar. Por exemplo, professor, quando eu era residente de cirurgia geral, eu não conhecia muito o CBCD. E aí eu fui conhecer mais o CBCD quando eu fui para Belo Horizonte fazer aparelho digestivo, né? Eu acho que isso, a interiorização do CBCD é muito importante para quem é cirurgião geral, saber que tem um colégio e desmistificar também para quem é aluno, né? Porque eu dou aula em 2 faculdades, e eles não entendem que o cirurgião geral é uma coisa e o cirurgião do aparelho digestivo é outra. A gente tem que interiorizar mais, né? O colégio, esse conhecimento que é diferente o conhecimento porque às vezes os alunos me perguntam: por que você fez aparelho digestivo se você fez cirurgia geral? Eu falei, não, gente, é completamente diferente o estudo, o aprofundamento, né, doutor? Fala um pouquinho mais disso, dessa interiorização que a gente tem que ter mais para o Brasil. Você citou uma coisa muito importante, né? A Universidade Federal de Minas Gerais, um dos nossos pioneiros que está aqui atrás, sim, professor Paulo Savassi Rocha, ainda ativo, um extraordinário cirurgião, um homem de uma ética, de uma formação, de uma cultura, que esse também é o objetivo. Nós, cirurgiões, precisamos ser cultos em cultura geral também. Então, essa possibilidade de formação acima do que o cirurgião normal quer. A gente quer um pouco mais. A gente quer oferecer isso para o nosso associado. Então, a gente procura apoiar eventos no Brasil inteiro e, às vezes, o jovem pergunta: por que eu vou pagar o CBCD? Para o Dr. Kassab ficar viajando? Não, a gente não quer isso, mas a gente fornece dinheiro para os nossos associados. Nós vamos agora, por exemplo, para o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, uma parceira nossa, sim, no Rio de Janeiro. Temos uma mesa que eles gentilmente nos ofereceram e todos os nossos membros vão estar lá financiados pelo CBCD, sim, pagos pelo CBCD. O seu evento vai ser pago pelo CBCD, que a gente puder. A gente está agora utilizando meios, e vai se conseguir isso em breve, para que cada capítulo use o dinheiro do seu associado para fazer os seus eventos. Tivemos recentemente
a semana do aparelho digestivo do Ceará, extraordinário evento. Então a gente tem em vários estados isso, a gente usa o dinheiro para isso, a gente não gasta dinheiro à toa, a gente procura fazer isso para ajudar o nosso associado, para ajudar que ele tenha acesso à informação, sobretudo nas áreas mais remotas do Brasil. Sim. Então a gente quer atingir o Brasil inteiro. E professor, conta pra gente como que acontece a escolha de um presidente? Como que você se tornou presidente? O seu tempo de dedicação ao colégio? A gente sabe que o senhor é alguém muito dedicado ao estudo, orientou inúmeras teses de mestrado, doutorado, livre docente na Santa Casa. Essa parte acadêmica, isso você vai pontuando, você... começa a conduzir atividades dentro do colégio até você ser reconhecido pelos seus pares e indicado como presidente? Na verdade, você não precisa ser um super professor para ser o presidente do CBCD. Coincidentemente, todos que estão aqui, praticamente todos foram professores titulares, com raras exceções. Professores titulares, exceto eu, todos muito brilhantes. Isso não é necessário, mas a gente, como que você chega lá? Você chega se dedicando. Então, eu já sou membro há muitos anos, mas por uma infelicidade de um querido amigo, que é o professor Carlos Eduardo Jacó, que era o presidente da comissão científica, que ficou doente há 10 anos mais ou menos, eu assumi essa comissão científica na época da SBAD. E eu trabalhei muito ali, sem nenhuma intenção. Porque a gente não aspira a cargo. O cargo se coloca na sua frente. Você não fala, eu quero ser presidente. Eu nunca quis. Nunca. Me ofereceram cargos em outras sociedades, eu recusei. Mas isso se apresenta. Então, eu trabalhei tanto aquele ano que a próxima gestão falou, não, eu quero que você venha trabalhar na diretoria. Eu comecei a trabalhar, fui tesoureiro, fui secretário. E eu, o Paulo Herman, o Wellington, nós fizemos o programa científico da SBAD durante anos e anos juntos. Então, quando você trabalha, os outros presidentes, quer dizer, os últimos 2 presidentes antes de mim, eu não estava esperando, eles me chamaram. Olha, eu não tinha a mínima intenção. Não, olha, nós queremos que você seja presidente. Falou, não há necessidade, tem gente mais capacitada. Não, é uma solicitação nossa. Então, a gente atende uma solicitação. E você não é presidente para você se colocar em evidência. É o contrário, você é um servidor. Você não é a estrela do colégio, você é o funcionário menor do colégio, que mais tem que trabalhar. Então, você aceita essa função com humildade. E o colégio só funciona porque nós temos uma equipe de secretárias extraordinárias. Exato. Sem elas, a gente não funcionaria. Então, uma presidência... ela te coloca como o primeiro servidor do colégio, não a estrela do colégio. Isso aí, professor. O presidente é o colégio, né? Você vai levar o nome do colégio para vários lugares do Brasil, né? E falando de interiorização, né, que a gente estava falando e tudo mais, uma coisa importante hoje é o digital, né? Sim. E o colégio está começando no WeDoc, né? E eu já tô lá, tá, gente? Eu já tô lá. Já dei uma vasculhada, já dei uns likes. É muito legal a plataforma, eu recomendo para todos. Então, agora eu queria que o senhor apresentasse mais pra gente sobre o WeDoc, que eu recomendo bastante, gente. Tá, eu quero falar 2 coisas. A interiorização, ou seja, todos os estados estarem representados. E quero falar um pouco sobre a internacionalização também. O professor Ulisses Ribeiro Júnior, atual professor titular da USP, é o responsável do Departamento Internacional. Nós temos uma associação fortíssima com a SSAT, Society of Surgery of Alimentary Tract, americana. Fortíssima. Ela que organiza a SBAD americana, que foi a que deu origem à nossa, que é o DDW, Digestive Diseases Week. Então, essa associação internacional com a SSAT é muito importante, nosso associado, e na SSAT, a gente inclusive tem programas para jovens cirurgiões irem para o exterior. Isso é muito importante, além da interiorização no Brasil, a internacionalização. Todos os editores, os membros, eles oferecem a oportunidade para os nossos membros de irem para o exterior. Vira e mexe, vem um cirurgião, solicita, a gente ajuda nisso aí.
O IDOC é uma plataforma que ela veio trazer as discussões de casos que já ocorrem hoje no WhatsApp, no Telegram, para uma plataforma mais ética. Por quê? Nós corremos o risco, quando você coloca um caso seu no Telegram, no WhatsApp, de ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. O IDOC não, está lá no nosso site, você insere os seus casos clínicos, você recebe opiniões de diversos especialistas, você publica de forma anônima para você, se você quiser manter a sua descrição, né? Uhum. E há uma proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem um mural de recados onde você vai olhar, o CBCD deixa os recados do que está acontecendo ali, tem os webinars e ali também vai ter disponibilizar os cursos continuados. Então, isso vai estar no aplicativo do CBCD, está no site e todos os nossos associados vão ter. É uma ferramenta importantíssima que vai substituir o WhatsApp, vai substituir o Telegram como uma plataforma ética. É isso com a telemedicina, né, Caio? Você usa telemedicina? Eu uso a telemedicina, acho importante, assim, não uso por nenhuma plataforma, faço pelo celular mesmo, mas assim, a telemedicina é fundamental para a gente que vive em São Paulo aqui, às vezes até uma consulta de retorno, alguma coisa que é difícil, um deslocamento mais demorado, assim, às vezes a gente faz por telemedicina. E pacientes de outro estado, o Dr. Paulo, que recebe muito paciente de outros estados, assim, acho que a telemedicina facilita muito. Você em Cuiabá... Eu uso porque lá, por exemplo, Alta Floresta, né? Sim. Que é muito longe, é 1.000 quilômetros de Cuiabá. Então, às vezes, o paciente ele quer operar comigo, a gente faz por telemedicina, né? Eu sou um pouco chata, doutor. Eu gosto de pegar no paciente, eu gosto de examinar, eu sou aquela que deita o paciente e tudo mais. Mas, assim, a telemedicina para esses casos, por exemplo, que a gente, né, já adianta algumas coisas para o paciente depois vir presencialmente com você... É bom, por exemplo, lá que é 1.000 quilômetros de distância, né? Às vezes tem paciente de Rondônia que quer consultar e depois ir presencial, eu já adianto o que eu preciso, né? Acho que é a mesma coisa aqui de vocês, de São Paulo, né? Eu já uso uma plataforma que deixa gravado as consultas e já deixa a anamnese também. É bem interessante. O CFM tem, né, doutor, sobre telemedicina, né? Tem, né? Tem o CFM, tem plataformas... Mas isso também, a telemedicina deve ser usada. A gente tem a facilidade de fazer pelas vias fáceis, pelo WhatsApp, você pode fazer, é seguro você fazer isso, e você faz uma fichinha no papel do seu lado ali. Sim. É tranquilo. Você pode estar com o seu computador na sua frente também, escrevendo a ficha do doente. Isso é muito importante, porque você tem a oportunidade de atender doentes de regiões longínquas, que não têm acesso a exames mais modernos, que você precisa adiantar as coisas. E, obviamente, é indispensável o exame físico do doente, mas isso pode ser inserido no momento que o doente vier para os grandes centros. Cuiabá, Fortaleza, Belém, Curitiba, enfim. Ele vai ser referenciado para o centro que ele desejar, mas ele já vem com uma orientação, ele ganha tempo. Isso, sobretudo nas áreas de oncologia, é muito importante. Você pode discutir os casos antes. Ontem eu vi uma moça, que é um caso de uma neoplasia gástrica, avançada, que a gente já planejou tudo para ela. Quando ela chegar, nós já vamos ter discutidos no tumor board, já vamos ter os exames em mãos e ela vai chegar com a conduta definida já. Ela não vai perder tempo aqui em São Paulo pagando hotel, pagando hospedagem, etc. Sim. Doutor, eu queria falar aqui de você agora, que eu adoro aquela sua aula sobre câncer gástrico, que eu até já repostei no meu Instagram sobre os riscos, né? Que o senhor fala. Eu gosto muito daquela aula, Caio. Eu sou apaixonada naquela aula. Você diz aquela aula de câncer gástrico e obesidade? Isso, essa mesmo. Essa mesmo. Eu já tive a honra de ver presencial. Eu já vi presencial, que acho que foi lá em Belo Horizonte, naquele congresso. O congresso foi muito bom. Foi muito bom, achei aquela ideia de colocar patologista junto para discutir, foi muito bacana. E aí o senhor até fez um vídeo dela no Instagram e rodou o Brasil inteiro aquela aula, né? Aquilo ali. O que eu vi muito na época do Covid, doutor, falava assim, acho que foi ali que começou a falar sobre obesidade, sabe? Falava assim, o paciente faleceu e não tinha nenhuma comorbidade. Aí você ia ver, a pessoa pesava 150 quilos.
1,60 m de altura, e as pessoas não consideram a obesidade como uma doença, né? Eu acho que isso é importante. O senhor pode comentar dessa aula, assim? Porque realmente eu sou muito apaixonada por aquela aula. Veja, a obesidade como uma doença já está estabelecida. O professor Elias, que é um dos membros do CBCD, professor adjunto meu lá na Santa Casa, ele em 2010 ele já fez uma nota na revista da MB sobre a obesidade e câncer, pegando os artigos que havia por aí. A obesidade vai superar o cigarro como causa de câncer em 7 a 8 anos. Então, ela é hoje a segunda maior causa de câncer no mundo. Agora, é muito importante que nós conheçamos todos os assuntos relacionados à doença do aparelho digestivo, porque isso você começa a olhar com outros olhos. Então, você vê um paciente obeso na sua frente, você sabe que ele tem risco de câncer de tireoide, tem risco de câncer de rim, colo retal é enorme, mulher, endométrio, mama, ovário, enorme. 70% das mulheres com câncer de mama são obesas. Então, isso é um flagelo. Então, as políticas públicas têm que investir nisso como política de prevenção de câncer. Isso é muito importante. Tanto com as novas medicações que estão por aí, quanto com a cirurgia bariátrica, que vai permanecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas evitar também as picaretagens, né? Esses médicos de Instagram que faz dancinha, vende remédio, sugere reposição com porcaria e etc. Então, isso é muito perigoso. Sim. Mas, além disso, quer dizer, não só essa aula é importante, né? Eu dei uma aula no Rio, no Congresso da Associação Brasileira de Câncer Gástrico recentemente, que eu contei um pouco da história do tratamento do câncer de estômago. Nós temos que conhecer um pouco a história da nossa especialidade. E isso o colégio nos oferece também. Então, o cirurgião de aparelho digestivo ele tem que conhecer a sua especialidade a fundo, em todos os cenários. Obviamente, eu, por exemplo, quando eu tenho uma doença do fígado, eu mando para o especialista. Eu não sou treinado mais em cirurgia do fígado porque eu faço isso raramente, a não ser uma coisa menor. Então, a gente tem que entender as nossas limitações, mas tem que conhecer o que está acontecendo no cenário nacional e no cenário mundial. A questão da obesidade, eu já tive a oportunidade de assistir essa aula do Dr. Paulo presencial e é o que a gente vive na Santa Casa. Antes a gente tinha um perfil de doente de câncer gástrico, que era aquele paciente caquético, emagrecido. Alcoólatra, né? Alcoólatra. Hoje a gente discute casos de pacientes obesos com câncer gástrico avançado, estágio 4, doença peritoneal. Não tem mais aquele perfil do doente emagrecido, né? Você vê que a obesidade é um fator de risco muito alto mesmo. Muito alto quer dizer, são 13 tipos de cânceres que são relacionados, eu vou enumerar todos, né? Que é meningioma, tireoide, mieloma múltiplo, esôfago, cárdio, fígado, pâncreas, colo retal, ovário, útero, endométrio, mama e rim. Mas fora esses, há ainda indícios muito fortes que o câncer da próstata está relacionado à obesidade, câncer do pulmão está relacionado à obesidade. Eu, como a minha área é bastante fígado, né? Eu pego muito paciente que às vezes fala assim, mas eu nunca bebi, eu sou cirrótico, ou apareceu um nódulo no fígado, né? Eu falo assim, olha, aquela gordurinha no fígado que há 20 anos atrás a gente não tratava, hoje em dia a gente trata, né? Que é muito relacionado com a obesidade, né? Então, assim, lembrar que a gente está falando de hábitos saudáveis, né, doutor? É se alimentar bem, é comer no horário, fazer exercício físico, tá? Então, essas coisas, né, doutor? Que não tem nenhuma fórmula mágica, né? Não precisa de um médico integrativo, que lembrando que não existe RQE de médico integrativo, né? Então, não é uma especialidade registrada, tá? Já arrumei muita briga por conta disso, mas eu levanto a minha bandeira, porque a gente não estudou à toa, né? Então, não é uma fórmula mágica. O paciente chega, às vezes, no meu consultório com aquele monte de fórmulas, aí fala assim, doutora, o que você acha? Vai atacar meu fígado? Eu falo, primeiro, eu não sei metade do que está prescrito. Então, assim, tira tudo. Você não tem que tomar nada. Você tem que, né, doutor? Comer bem, fazer um exercício físico, beber água, né? Se alimentar bem. Existe outra fórmula, doutor, que a gente não sabe? A doença hepática gordurosa, hoje, antigamente, quando eu era jovem, vinha assim, cirrose idiopática. A gente não sabia do que era aquilo lá. Eram muitas mulheres com obesidade.
Hoje a gente sabe que isso é decorrência da esteatohepatite não alcoólica, a hepatite gordurosa, que às vezes está em doentes magros, até pela alimentação inadequada. Então isso é muito importante. Lembrar que essas medicações que são propostas em Instagrams, etc., funcionam. A maior parte delas são nocivas aos pacientes. Então, acho que o principal do cirurgião do aparelho digestivo e do médico em geral é exercer a sua atividade com ética, dentro do que há de informação científica. Não ficar entrando nas maluquices que tem por aí, em rede, antivacina, etc. Isso tudo é maluquice que, infelizmente, a população hoje, coitada, está entrando num ritmo muito ruim. Bom, tivemos um banho de conhecimento hoje, né, Michele? Sim, com História do CBCD, história do Dr. Paulo, conhecimento éticos e gerais. A gente sabe que o Dr. Paulo é muito reconhecido na sociedade por uma pessoa muito ética, de trabalho duro, um orientador e inspirador das novas gerações, né? Com certeza, né? Mas assim, vamos falar um pouco desse podcast, já que é o primeiro episódio, né? Esse projeto novo. Esse projeto novo. Estou muito feliz de fazer parte. Acredito que o Caio também, né? E como que surgiu essa ideia? Qual foi o objetivo? Essa ideia, na verdade, foi do Caio. O Caio é um dos assistentes mais jovens da Santa Casa, o futuro da nossa disciplina lá. E aí você se juntou a nós nessa ideia, acatou isso. Você é presidente do capítulo do Mato Grosso e é uma mulher, é importante isso, né? A gente quer integrar os jovens em primeiro lugar. O colégio tem que se rejuvenescer, tem que trazer os jovens para participar. Os jovens têm que exercer o seu papel de liderança para daqui 10 anos estarem prontos a assumir essa liderança. E o podcast é uma forma disso, é uma forma de você atingir esses jovens, é uma forma de trazer conhecimento a esses jovens, de trazer conhecimento ético, através de uma plataforma que o jovem usa, o jovem escuta. Né? E que eu, como velho, hoje escuto também. Né? Eu passei a escutar um monte de podcasts de jornais internacionais, eu fico escutando no carro. Né? E agora eu vou escutar os do CBCD também. Então, o objetivo desse podcast é trazer a divulgação ética dentro das redes, dentro das normas atuais, para o jovem. Né? E vocês dois, como líderes jovens, têm essa obrigação, né, de rejuvenescer o colégio, de trazer o jovem para o colégio. E tem novos projetos aí, porque as secretárias, a Cíntia, a Juliana, já falaram que tem novos projetos de comunicação, então coisas boas aí vão acontecer. E assim, para a gente fechar então, qual mensagem o senhor deixaria para os cirurgiões filiados e para quem ainda não faz parte do colégio? A mensagem dos cirurgiões filiados é que eles têm aqui a casa deles. Eles têm a defesa profissional, eles têm a orientação, eles têm a possibilidade de atualização. E para os jovens que não são associados, que se associem ao colégio. É um investimento que vale a pena. Que eles participem. Nós somos um colégio aberto, a gente é um colégio para todos. E a gente quer o cirurgião do aparelho digestivo ao nosso lado, sobretudo o jovem, sobretudo o que está longe dos grandes centros. Dr. Kassab, muito obrigado por tudo que você representa, por essa conversa inspiradora e por compartilhar essa história conosco. E falar sobre o futuro também do CBCD, né? E aí, Caio? Bom, o nosso primeiro episódio, a gente teve a honra de ter o presidente, Dr. Paulo Kassab, quem eu conheço profundamente a história e já me inspirou muito na minha carreira de cirurgia digestiva. É um prazer fazer parte desse projeto junto com a Michele. Nós vamos fazer gravações a cada 15 dias. Esse podcast ele vai se manter sempre renovado. Vamos buscar temas atuais. E a cada 15 dias novos episódios vão ser lançados e teremos novidades nas plataformas digitais de comunicação do CBCD nesse novo projeto. Muito obrigado pelo conhecimento, professor. Obrigado. Eu que agradeço para finalizar. E convido, venham para a SBAD, 13 a 16 de novembro, em São Paulo. Ótimo. O colégio segue firme no propósito de valorizar o cirurgião do aparelho digestivo, fortalecer a ciência e manter viva a união da nossa especialidade. E você que é cirurgião e tem interesse em se associar ao nosso colégio, entre no nosso site cbcd.org.br e nos sigam no Instagram CBCD Digestivo. Até o próximo episódio do CBCD Cast.
Até, Caio. Até.